Livro O Poder Criativo de Deus para a Cura, de Charles Capps. Primeira edição, Publicações Rema Brasil, Campina Grande, 2018. Sumário. Introdução. Primeiro capítulo, Construindo Alicerces de Vida ou Morte. Segundo capítulo, A Cura Divina é uma Cura Espiritual. Terceiro capítulo, A Palavra de Deus é Remédio. Quarto capítulo, o remédio de Deus. Quinto capítulo, entendendo o princípio. Sobre o autor, finalizando o sumário. Introdução. A ciência médica nos diz que existem muitas doenças incuráveis, tais como algumas formas de câncer, artrite, doença cardíaca, bem como a AIDS, apenas para citar algumas. Este livro apresenta uma ajuda sobrenatural para todas as pessoas que têm doenças incuráveis. A palavra de Deus é sobrenatural. Misturar a fé com a palavra de Deus, declarando-a com sua boca, é uma maneira de aplicar o remédio de Deus. O restante vai depender de a pessoa ter ou não a confiança para tomar o remédio de Deus com regularidade. O propósito deste livro é revelar princípios da palavra de Deus e ensinar você a cooperar e a aplicar esses princípios para obter a cura. Hoje, muitos estão em busca da cura, no entanto, eles só declaram doença e sofrimento, até que acabam formando essa imagem de si mesmos. Seus pensamentos e suas palavras produzem um modelo claro e eles vivem dentro dos limites e das fronteiras desse modelo. Nos capítulos a seguir, você aprenderá a fazer esse modelo se alinhar com a palavra de Deus. Capítulo 1. Construindo alicerces de vida ou morte. Suas palavras são alicerces com os quais você constrói sua vida e seu futuro. Elas estabelecem as pedras angulares da sua vida e as delimitações das fronteiras dentro das quais você vive. As situações, as circunstâncias e as condições estão todas sujeitas à mudança, mas com o apoio das suas palavras, você pode estabelecê-las na sua vida para sempre. O seguinte artigo, intitulado O Paciente Sabe o que é Melhor, apareceu no exemplar de agosto do ano de 1991 da revista Reader's Digest. A resposta de uma pessoa à pergunta sua saúde é excelente, boa, razoável ou ruim é um indicador notável de quem viverá ou morrerá ao longo dos próximos anos, de acordo com as novas descobertas. Um estudo feito com mais de 2.800 pessoas acima dos 65 anos, descobriu que aqueles que consideram sua saúde ruim têm 4 ou 5 vezes mais probabilidade de morrer nos próximos 4 anos do que os que a consideram excelente. Isso acontecia mesmo nos casos em que os resultados dos exames demonstravam que o estado de saúde entre as pessoas que responderam à pesquisa eram semelhantes entre si. Essas descobertas são sustentadas por uma análise de 5 outros grandes estudos, totalizando 23.000 pessoas, as quais chegaram a conclusões equivalentes de acordo com Ellen Idler, socióloga de Rutgers University, e com o epidemiologista Stanislaw Kozly, da Escola de Medicina da Universidade de Yale, coautores do novo estudo. As pessoas que têm uma imagem de si como alguém que tem uma saúde ruim, falam sobre essa saúde ruim. Embora possam ter uma boa saúde, elas parecem viver a realidade da imagem que têm de si mesmas até morrer. Isso confirmaria Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que você acredita e fala afeta não apenas seu corpo, mas também seu sistema imunológico. Suas palavras se tornam uma bênção ou uma maldição para você. Jesus afirmou:
O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Estou convencido, com base no meu estudo da palavra de Deus, de que suas palavras podem mudar seu sistema imunológico para melhor ou para pior. Tiago 3, de 2 a 7. As palavras que você diz são vitais para a sua saúde e seu bem-estar. Creio que existem algumas doenças que nunca serão curadas, a não ser que as pessoas aprendam a falar a linguagem da saúde que o corpo entende. A palavra de Deus é infundida, enxertada dentro de você quando você dá voz à sua palavra com a própria boca. E essa é a linguagem da saúde para o seu corpo. A afirmação contínua da palavra de Deus com fé introduzirá no seu sistema imunológico uma unção sobrenatural que é capaz de eliminar a doença e a enfermidade de forma natural. Os alicerces de Deus. Eis algumas das muitas razões bíblicas pelas quais acredito nisso tão firmemente. Decretarás alguma coisa e ela será estabelecida para ti, e a luz brilhará nos teus caminhos. Jó, capítulo 22, versículo 28, KJV, tradução livre. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, versículo 7. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos, capítulo 11, versículo 23. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3, 6. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, 23. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto. Diz o Senhor, e eu o sararei. Isaías 57, 19. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora violência. Provérbios 10, 11. As palavras dos perversos são emboscadas para derrubar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Provérbios 12, 6. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Provérbios 12, 14. A língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, 18. O que guarda a boca conserva a sua alma. Provérbios 13, 3. Os lábios do prudente o preservarão. Provérbios 14, 3. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, 4. A língua serena, com seu poder curador, é uma árvore de vida, mas o antagonismo voluntário nela quebranta o espírito. Provérbios 15, 4. AMP, tradução livre. A língua dos sábios utiliza o conhecimento corretamente. Provérbios 15, 2. KJV, tradução livre. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. Provérbios 16, 23. ACF. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. ACF. Você pode ver a partir dessas poucas referências que a palavra de Deus tem muito a dizer sobre as palavras e seus efeitos em você e na sua saúde. Capítulo 2. A cura divina é uma cura espiritual.
A ciência médica auxilia a cura através de meios físicos, administrando remédios ao corpo físico. A cura divina é espiritual. Ela é administrada através do espírito humano. 1 Coríntios, capítulo 2, de 9 a 12. O Salmo 107, versículo 20, nos diz que Deus enviou a sua palavra ao seu povo e os sarou. Observe que ele não disse que Deus enviou a sua palavra para curar, mas que ele enviou a sua palavra e curou. Deus considera a cura como algo feito. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele respeita a fé na sua palavra. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, versículo 20 a 22. Em primeiro lugar, observe que a palavra de Deus é vida. Ela é também saúde, ou remédio para toda a sua carne. A cura pode ser recebida no espírito humano através da palavra. A partir do momento em que ela é concebida ali, ela permeia o corpo físico. Assim como você tomaria remédio no seu corpo físico para auxiliar a cura pelos meios físicos, você também precisa receber a palavra de Deus com relação à cura no seu espírito para ter a cura sobrenatural. A palavra enxertada. A palavra de Deus é a lei espiritual perfeita. Salmos 19, 7. Ela é o remédio sobrenatural. Ela opera através do espírito humano e é uma cura espiritual, mas como qualquer outro remédio, ela deve ser aplicada regularmente. Você precisa declarar a palavra de Deus à sua circunstância ou situação individual. Outra pessoa não pode fazer isso por você. Tiago 1, versículo 21 nos adverte: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A partir do momento em que a palavra de Deus é enxertada no seu espírito, ela produz resultados no corpo também. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Quando a palavra de Deus é enxertada ou infundida no seu espírito, ela se torna parte de você. Ela não pode ser separada de você. Ela não é algo apenas para você pensar ou afirmar. Ela é você. A palavra se fez carne. Então, a sua carne refletirá a vida dessa palavra. Quando a palavra de Deus com relação à cura cria raízes na sua carne, ela se torna maior que a doença e a cura é o resultado. A imagem que a palavra cria em você já é uma realidade na esfera espiritual. Quando você declara a palavra de Deus a partir do seu coração, então a fé dá substância às promessas de Deus. Sua fé molda o seu mundo diariamente. Jesus deixou isso muito claro quando disse: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mateus 12, 35. No primeiro capítulo de Gênesis, você perceberá que toda vez que Deus fala, a criação acontecia. As palavras são portadoras de fé. O universo foi formado pela palavra de Deus. Hebreus 11, 3. Sem as palavras, não haveria criação alguma. Suas palavras criam imagens e, por fim, você viverá a realidade dessa imagem. Toda vez que você declara sua fé, ela cria uma imagem mais forte dentro de você. Se é cura o que você deseja, a imagem da cura é criada pela palavra de Deus e pela sua afirmação contínua, bem como de sua concordância com ela, até que, enfim, essa imagem é aperfeiçoada pela palavra de Deus e você começa a se ver curado. Quando a palavra é enxertada dentro de você, ela infunde a sua vida no seu interior. João 6, 63 e Romanos 8, 11. A fé possui a realidade. Um exemplo disso está em Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 28, em que a mulher com fluxo de sangue disse:
Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela continuou a falar até que ela se viu curada. Essa mulher esperava ser curada enquanto avançava em meio à multidão. A Amplified Bible diz, porque ela continuava dizendo, se eu apenas tocar as suas vestes, terei a saúde restaurada. Terei. Estou certo de que a mente dela dizia, quando? Você não parece nada melhor. Você não está nada melhor. Então ela começou a responder ao raciocínio humano, sendo mais específica. Quando eu tocar suas vestes, terei a saúde restaurada. Ela estava se enchendo de esperança, com uma imagem de fé. Ela estabeleceu o próprio ponto de contato para receber a cura. Suas palavras penetraram seu espírito e ela começou a se ver curada. Aquela imagem de desespero, de derrota, de piora, teve de ceder lugar às palavras cheias de fé que saíram de sua boca. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, seu toque de fé fez uma exigência à aliança de Deus e à unção que estava sobre Cristo. O que ela estava dizendo era a fé falando. Quando ela agiu com base no que disse e tocou nas vestes de Jesus, essa fé que estava nela se tornou a substância da sua esperança e suas palavras se tornaram uma realidade viva. A fé dá substância à esperança. Observe que foi a fé da mulher que fez uma exigência à unção de cura que estava sobre Jesus. A fé deu substância à sua esperança e a cura manifestou-se no seu corpo. A fé é a substância das coisas que se esperam. Hebreus 11:1, KJV, tradução livre. A esperança é importante, mas a esperança não tem substância até que ela seja cheia de fé. A esperança é apenas algo que estabelece alvos. A esperança da mulher era de ser curada, mas a esperança não a curou. Foi a fé que deu substância à sua esperança. A fé daquela mulher deu substância e gerou a manifestação da cura que já era dela, por causa da aliança. Mas ela teve de chamar isso à existência. Veja as palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Se vocês tiverem fé, como uma semente, vocês dirão. Lucas 17:6. Aquele que crê tem. João 3:36. Todo aquele que disser, terá. Marcos 11:23 e 24. Esse é o princípio de acreditar e chamar à existência as coisas que ainda não estão manifestas. As palavras de Jesus são muito claras com relação a isso. Filha, a tua fé te curou. Marcos 5:34, grifo nosso. Da mesma maneira, dar voz à sua fé na palavra de Deus também pode curar você. Capítulo 3. A palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus é mencionada em Provérbios 4:22 como remédio para toda a sua carne. Ela é o remédio mais poderoso disponível hoje e é capaz de curar o seu corpo sem efeitos colaterais. O Salmo 107:20 nos diz que Deus enviou a sua palavra e sarou. De acordo com Isaías 53, versículos 5 e 6 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a cura é um fato consumado para Deus. Ela pertence a nós porque a cura estava presente na expiação. Isaías 53, 5 e 6. Nossa confissão da palavra de Deus chama à existência a cura que já é nossa, mas não está manifesta no nosso corpo. Não estou ensinando contra os médicos ou a medicina. Mas não dependa somente dos médicos ou da medicina para se manter saudável. Há algumas doenças que a ciência médica não pode curar. Mas se você precisar de um médico, procure um médico. Muitas vidas são salvas todos os anos através da ajuda médica. Há remédios hoje que são benéficos para auxiliar no processo de cura. Se você está tomando remédios, misture fé a eles, dizendo: creio que recebo minha cura em nome de Jesus.
Os remédios do homem também vão curar você e geralmente não o impedirão de ser curado. Mas existem alguns remédios hoje que têm tantos efeitos colaterais que parecem ser piores que a doença. Portanto, faça algumas perguntas e descubra o que você está tomando. A maioria dos remédios ajudará a controlar os sintomas enquanto você está aplicando os princípios de Deus com relação à cura e à saúde. Não defendo a ideia de que você deva jogar fora seus remédios e contar apenas com a confissão, a não ser que o Senhor o direcione a fazer isso. Leva tempo para renovar a mente e desenvolver a fé nas suas palavras, assim como na palavra de Deus. Mas as coisas que você está confessando continuamente um dia finalmente se tornará parte de você. É verdade que Deus promoveu a cura para nós através da sua palavra, mas precisamos aprender a nos apropriar dessa cura, fazendo da palavra uma parte do nosso vocabulário diário. Creio que por meio do ensinamento adequado e da prática da sua fé, você pode crescer a um ponto em que será comum receber a cura através da palavra de Deus. Mas isso não acontece da noite para o dia. Leva tempo para desenvolver a fé, de modo que se você estiver em uma situação de vida ou morte, na qual os médicos digam que você morrerá, se não operar imediatamente, em outras palavras, a doença está levando vantagem sobre a sua fé. Meu conselho é que você faça a cirurgia e acredite que Deus lhe dará uma recuperação rápida. Tenha um pouco de bom senso e não faça tolices por orgulho espiritual, nem chame isso de fé. Desenvolver a fé para operar nesses princípios leva tempo. Portanto, não permita que ninguém o coloque debaixo de condenação por ir a médicos ou por fazer uma cirurgia. Em outras palavras, atue no seu nível de fé, mas não fique nesse nível para sempre. Continue firme na palavra de Deus até desenvolver a fé no poder curador da palavra. A palavra de Deus tem o poder de criar. Os mundos foram formados pela palavra de Deus. Confessá-la também pode mudar o seu mundo. Ela pode mudar uma imagem de doença, transformando-a em uma imagem de saúde e cura. Atuar nesses princípios não é fácil. É preciso disciplina e comprometimento. Não basta apenas ler essas confissões. Eu encorajo você a confessar a palavra audivelmente sobre seu corpo 2 ou 3 vezes por dia. Confesse-a com autoridade. Não é necessário fazer essas confissões diante de outras pessoas, pois as palavras que você diz são para o seu benefício. Más notícias e boas notícias. Os médicos lhe disseram que não há esperança para você segundo a medicina, mas você pode sempre encontrar esperança sobrenatural na palavra de Deus. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmos 107, 19 e 20. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, 11. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Isaías 57, 19. Declarando a palavra de volta para Deus. Deus declara que a sua palavra não voltará para ele vazia. Devemos devolvê-la a ele, dando voz a ela, e ele criará o fruto dos nossos lábios. Confessar a palavra de Deus é uma maneira de ter comunhão com o Senhor e de aumentar sua fé ao mesmo tempo. Eu desafio você a afirmar essas confissões bíblicas audivelmente 3 vezes ao dia. Não permita que isso se torne aleatório.
adote a prática de tomar o remédio de Deus regularmente, assim como você tomaria qualquer outro remédio. Então ela será vida para você e saúde para a sua carne. Capítulo 4. O remédio de Deus. As frases a seguir devem ser declaradas com a sua boca 3 vezes ao dia até que a fé se manifeste em seu interior, e depois 1 vez ao dia para manter a fé. Se as circunstâncias piorarem, dobre a dose. Não existem efeitos colaterais negativos. Estas não são citações diretas da Bíblia, mas são confissões parafraseadas fundamentadas nas Escrituras. Jesus é o Senhor da minha vida. A doença e a enfermidade não têm poder sobre mim. Sou perdoado e livre do pecado e da culpa. Estou morto para o pecado e vivo para a justiça. Ver Colossenses capítulo 1, versículo 22, 21 e 22. Estou livre da falta de perdão e da contenda. Perdoo os outros assim como Cristo me perdoou, pois o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Ver Mateus 6,12 e Romanos 5,5. Jesus levou os meus pecados no seu corpo no madeiro. Portanto, estou morto para o pecado e vivo para Deus, e pelas suas pisaduras estou curado e íntegro. Ver 1 Pedro 2,24, Romanos 6,11, 2 Coríntios 5,21. Jesus levou minha doença e carregou minha dor. Portanto, não dou lugar à doença ou à dor, pois Deus enviou sua palavra e me curou. Ver Salmos 107:20. Pai, por causa da tua palavra sou um vencedor. Eu venço o mundo, a carne e o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Ver 1 João, capítulo 4, versículo 4, Apocalipse 12:11. Tu me deste vida abundante. Recebo essa vida através da tua palavra e ela flui para cada órgão do meu corpo, trazendo cura e saúde. Ver João 10:10, João 6:63. Pai Celestial, eu dou ouvidos à tua palavra. Inclino meus ouvidos às tuas palavras. Não permitirei que elas se afastem dos meus olhos. Eu as mantenho no meu coração, pois elas são vida e cura para toda a minha carne. Ver Provérbios 4, de 20 a 22. Assim como Deus era com Moisés, assim ele é comigo. Meus olhos não se escureceram, nem minhas forças naturais diminuíram. Abençoados são meus olhos, porque eles veem, e meus ouvidos, porque eles ouvem. Ver Deuteronômio 34:7. Nenhum mal me sobrevirá, e nenhuma praga se aproximará da minha habitação, porque tu deste aos teus anjos ordem a meu respeito. Eles me guardam em todos os meus caminhos. No meu caminho há vida, cura e saúde. Ver Salmos 91, 10, 11. Provérbios 12, 28. Jesus tomou as minhas enfermidades e levou as minhas doenças. Portanto, recuso-me a permitir que a doença domine o meu corpo. A vida de Deus flui dentro de mim, trazendo cura a cada fibra do meu ser. Mateus 8, 17. João 6, 63. Fui redimido da maldição. Gálatas 3, 13. Está fluindo na minha corrente sanguínea. Ele flui a cada célula do meu corpo, restaurando a vida e a saúde. Ver Marcos 11, 23, Lucas 17, 6. A vida de 1 Pedro 2, 24 é uma realidade na minha carne, restaurando cada célula do meu corpo. Apresento o meu corpo a Deus, pois ele é o templo do Deus vivo. Deus habita em mim e sua vida permeia meu espírito, minha alma e meu corpo, de modo que sou cheio de plenitude de Deus diariamente. Vê Romanos 12, 1, 2, João 14, 20. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Dou ordem ao meu corpo para liberar as substâncias certas. Meu corpo está em perfeito equilíbrio químico. Meu pâncreas produz a quantidade adequada de insulina para a minha vida
e minha saúde. Ver 1 Coríntios 6, 19. Pai Celestial, através da Tua palavra, Tu transferiste Tua vida a mim. Essa vida restaura meu corpo cada vez que respiro e a cada palavra que digo. Ver João 6, 63 e Marcos 11, 23. Aquilo que Deus não plantou é dissolvido e desarraigado do meu corpo, em nome de Jesus. 1 Pedro 2, 24. Está enxertado em cada fibra do meu ser e estou vivo com a vida de Deus. Ver Marcos 11, 23, João 63. Caroços, tumores e artrite. Jesus levou a maldição de mim, portanto, proíbo que caroços e tumores habitem no meu corpo. A vida de Deus dentro de mim dissolve caroços e tumores. Minha força e minha saúde são restauradas. Ver Marcos 16, 19, João 14, 13, Marcos 11, 23. Os caroços e tumores não têm direito de permanecer no meu corpo. Eles são coisas do passado, pois fui liberto da autoridade das trevas. Ver Colossenses 1, 13 e 14. Cada órgão e tecido do meu corpo funciona na perfeição que Deus os criou para funcionar. Proíbo qualquer mau funcionamento no meu corpo em nome de Jesus. Ver Gênesis 1, 28, 31. Pai, a tua palavra se tornou parte de mim. Ela está fluindo na minha corrente sanguínea. Ela flui para cada célula do meu corpo, restaurando e transformando o meu corpo. Tua palavra se tornou carne, pois tu enviaste tua palavra e me curaste. Ver Tiago 1, 21. Salmos 107, 20. Provérbios 13, 3. Tua palavra é manifesta no meu corpo, fazendo caroços desaparecerem. A artrite é coisa do passado. Dou ordem aos ossos e às juntas do meu corpo para que funcionem adequadamente em nome de Jesus. Ver Marcos 11, 23, Mateus 17, 20. Pai Celestial, enquanto dou voz à tua palavra, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me liberta da lei do pecado e da morte. E a tua vida está energizando cada célula do meu corpo. Vê Romanos 8, 12. Artrite, você tem de sair. A doença tem de fugir. Os tumores não podem existir em mim, pois o Espírito de Deus está sobre mim e a palavra de Deus está dentro de mim. A doença, o medo e a opressão não têm poder sobre mim, pois a palavra de Deus é a minha confissão. Ver Marcos 11, 23. Coração e sangue. Obrigado, Pai, porque tenho um coração forte. Meu coração bate com o ritmo da vida. Meu sangue flui para cada célula do meu corpo, restaurando a vida e a saúde abundantemente. Ver Provérbios 12, 14, 14, 30. Minha pressão sanguínea é 12 por 8. A vida de Deus flui no meu sangue e purifica minhas artérias de toda a matéria que não pertence à vida. Ver Marcos 11, 23. Meus batimentos cardíacos são normais. Meu coração bate no ritmo da vida, carregando a vida de Deus por todo o meu corpo, restaurando a vida e a saúde abundantemente. Ver João 17, 23, Efésios 2, 22. Tenho um coração forte. Cada batimento cardíaco inunda meu corpo de vida e me purifica da doença e da dor. Ver Êxodo 23, 25, Marcos 11, 23. Ordeno que as células do meu corpo destruam todo o germe e vírus de doenças que tentam habitar em mim. Ordeno que cada célula do meu corpo seja normal, em nome de Jesus. Ver Romanos 5, 17, Lucas 17, 6. Cada célula do meu corpo que não promova a vida e a saúde é cortada de sua fonte de vida. Meu sistema imunológico não permitirá que caroços e tumores vivam no meu corpo em nome de Jesus. Ver Lucas 17, 6, Marcos 11, 23. Fui redimido da maldição da lei e meu coração bate com o ritmo da vida.
O Espírito e a vida da palavra de Deus fluem em mim, purificando meu sangue de toda doença e impureza. Ver Provérbios 4, 20 e 23. Artérias e células. Em nome de Jesus, minhas artérias não encolherão e não ficarão entupidas. Artérias, vocês estão limpas, elásticas e funcionam como Deus as criou para funcionar. Ver Lucas 17, 6, Marcos 11, 23, Isaías 55, 11 e Tiago 3, do 2 ao 5. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, não permitirei que o pecado, a doença ou a morte me dominem. Ver Romanos 8, 2 e Romanos 6, 13 e 14. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, permeando sua vida através das minhas veias, enviando cura para todo o meu corpo. Ver Romanos 8, 11. Em nome de Jesus, proíbo meu corpo de ser enganado de qualquer modo. Corpo, você não será enganado por qualquer doença, germe ou vírus. Você também não trabalhará contra a vida ou a saúde de modo algum. Cada célula do meu corpo defende a vida e a saúde. Ver Mateus 12, 25, 35. Sistema imunológico. Meu sistema imunológico se torna mais forte a cada dia. Declaro vida sobre ele. Proíbo a confusão nele. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim e vivifica meu sistema imunológico com a vida e a sabedoria de Deus, que protege a vida e a saúde do meu corpo. Ossos e medulas saudáveis. Falo aos ossos e juntas do meu corpo. Eu os chamo de normais em nome de Jesus. Meus ossos e minhas juntas não responderão a qualquer doença, pois o Espírito de vida de 1 Pedro 2,24 permeia cada osso e cada junta do meu corpo com vida e saúde. Pai, dou ordem aos meus ossos para produzirem uma medula perfeita. Dou ordem à medula para produzir sangue puro que impeça a doença e a enfermidade. Meus ossos recusam qualquer ofensa da maldição. Ver Provérbios 16, 24. Dou ordem às minhas juntas para que funcionem perfeitamente. Não haverá dor ou inchaço nas minhas juntas. Elas se recusam a permitir qualquer coisa que fira ou destrua sua função normal. Ver Provérbios 17, 22. Reforçando a vida. Misture as palavras a seguir totalmente com a fé e a autoridade. Elas devem ser declaradas com os lábios tantas vezes quantas necessárias para manter a saúde e a vida. Corpo, eu declaro a palavra de Deus para você. Eu exijo que cada órgão execute um trabalho perfeito, pois você é o templo do Espírito Santo. Portanto, eu ordeno em nome de Jesus Cristo e na autoridade da sua santa palavra, que você seja curado e íntegro em nome de Jesus. Ver Provérbios 12, 18. Pai, eu resisto ao inimigo em todas as formas pelas quais ele se levante contra mim. Exijo que meu corpo seja forte e saudável e o reforço com a tua palavra. Rejeito a maldição e reforço a vida neste corpo. Ver Tiago 4, 7. Não morrerei, mas viverei e declararei as palavras de Deus. Ver Salmos 118, 17. Tu perdoaste todas as minhas iniquidades. Tu curaste todas as minhas enfermidades. Tu redimiste minha vida da destruição. Tu satisfizeste minha boca com coisas boas, de modo que minha juventude se renova como as águias. Ver Salmos 103, 2, 5. Senhor, tu abençoaste minha comida e minha água e levaste a enfermidade de mim. Portanto,
Cumprirei o número dos meus dias com saúde. Ver Êxodo 23, do 25 e 26. Capítulo 5. Entendendo o princípio. Agora que você já aprendeu as confissões bíblicas, vamos ver o princípio que pode ser a chave para você ser participante das provisões de Deus com relação à sua cura. É provável que não exista outro assunto tão importante para sua cura e sua saúde quanto o princípio de chamar à existência as coisas que não existem. Vemos em Romanos 4, do 17 ao 22, que Abraão estava totalmente convencido de que Deus faria o que ele havia prometido. A maneira que ele encontrou para ficar totalmente convencido foi chamando à existência as coisas que não existiam como se existissem. Nota de rodapé. O ensino completo sobre este assunto está disponível no meu livro Fé e Confissão. Campina Grande, Paraíba, Rema Publicações 2017. Nós encontramos esse exemplo no versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, 17, KJV, tradução livre. Aqui Paulo está se referindo a Gênesis 17. Você perceberá que Deus chamou Abraão de pai de nações antes de ter lhe prometido um filho, e que ele ensinou Abraão a fazer o mesmo. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de nações ou da multidão. Esse foi o meio que ele usou para convencer Abraão a chamar à existência o que ele ainda não tinha na realidade. Deus havia estabelecido isso por meio de uma promessa, mas Abrão tinha de chamar essas coisas à realidade, misturando a fé com a palavra de Deus. Todas as vezes que ele dizia eu sou Abraão, ele estava chamando à existência as coisas que ainda não estavam manifestas. Abraão não negou que estava velho. Ele não andou por aí dizendo não sou velho, porque ele de fato era velho. Mas ele disse, sou Abraão, pai das nações. Esse foi o método de Deus para ajudá-lo a mudar sua imagem, e isso fez com que ele ficasse totalmente convencido. Paulo também nos dá uma percepção desse princípio em 1 Coríntios 1, de 27 a 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada os que são. Em outras palavras, Deus usa as forças espirituais que não são visíveis para anular as coisas naturais que são visíveis. Esse é o princípio bíblico de chamar à existência as coisas que não são como se elas existissem. Então, em 2 Coríntios 4,13, Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Paulo está citando Davi, quando disse, eu criei, por isso falei. No Salmo 118, 17, Davi disse, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. No que diz respeito à cura divina, esse é um princípio vital. Deveríamos declarar para nós mesmos o que a palavra de Deus revela sobre nós, independentemente das circunstâncias ou de como nos sentimos a respeito disso. Em Romanos 10, de 6 a 8, Paulo declara que a justiça que procede da fé diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Observe que a palavra está primeiro na tua boca e depois no teu coração. A palavra de Deus fica enxertada no seu coração quando você a declara. Não existe nada mais importante para a sua fé que declarar o que Deus disse sobre você com a sua própria voz.
Dar voz à palavra de Deus é um método de chamar à existência as coisas que Deus nos deu pela sua promessa e que ainda não estão manifestas. Quando você faz isso, alguns diriam que você está negando o que existe, mas isso não é verdade, de modo algum. Você está estabelecendo o que Deus disse ser verdade com relação à cura, embora isso ainda não seja uma realidade no seu corpo. Você não nega que a doença existe, mas você nega o direito dela de existir no seu corpo, porque você foi redimido da maldição da lei e liberto da autoridade das trevas. Gálatas 3:13 e Colossenses 1:13. Deus também lhe deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Essas coisas lhe pertencem. 2 Pedro 1:3-4. Quando você está doente e confessa que está curado pelas chagas de Jesus, você está chamando à existência o que Deus já lhe deu, embora isso ainda não esteja manifesto. Essa é a maneira de Deus de chamar as coisas que não são como se fossem, até que elas sejam. Existem pessoas que entenderam mal esse princípio e chamam as coisas que são como se elas não fossem. Em outras palavras, elas negam o que existe. Mas não há poder em negar que a doença existe. O poder está em chamar à existência a cura e a saúde, misturando a fé com a palavra de Deus. Se você está doente, você não nega que está doente. Por outro lado, você também não deve estar sempre confessando sua doença, porque isso estabelecerá essa circunstância em sua vida. Negar a doença não fará você ser curado, mas ao misturar a fé com a palavra de Deus, você estará chamando à existência a promessa de Deus para se manifestar no seu corpo. Isso fará com que você fique totalmente convencido, e a cura será o resultado desse convencimento. Algumas pessoas dizem que você está mentindo se confessar que está curado quando está doente. Não, você está simplesmente chamando à existência a cura que Deus já proveu, embora ela ainda não tenha se manifestado no seu corpo. O que você está realmente fazendo é praticar a medicina de Deus. Você não está tentando convencer ninguém de que não está doente, mas está simplesmente proclamando o que Deus disse na sua palavra como um fato, independentemente do seu estado atual. A palavra diz: pelas suas pisaduras, as pisaduras de Jesus, fostes sarados. 1 Pedro 2:24, grifo nosso. Observe que, no que diz respeito a Deus, a cura é algo já concluído do tempo passado, porém ela ainda não se manifestou no seu corpo. Você está declarando seu corpo saudável de acordo com Lucas 17, 5, 6 e Marcos 11, 23. Seu corpo está ouvindo e ele lhe obedecerá se você crer e não duvidar em seu coração. Suas palavras têm mais efeito sobre seu corpo que as palavras de qualquer outra pessoa. Seu corpo foi criado com a capacidade de se curar. Portanto, se cada parte funcionar adequadamente, isso acontecerá. Algumas doenças são causadas por um desequilíbrio químico no corpo, e a parte do cérebro que controla a fala também controla a secreção de elementos químicos para o corpo. Isso esclarece um pouco mais o que Jesus disse em Marcos 11, 23. Como ele disse, assim lhe será feito. KJV, tradução livre. Chame à existência o que você quer. O erro que muitos cristãos cometem é que eles chamam as coisas que são da maneira que são. Fazendo isso, eles estão estabelecendo a situação ou a circunstância atual no coração, na mente e também no corpo deles. Li um artigo há muitos anos sobre uma mulher que teve uma febre contínua por vários meses. Os médicos não conseguiram encontrar nada de errado com ela fisicamente. Eles a interrogaram detalhadamente e descobriram que quando ela ficava angustiada com alguma coisa, ela sempre dizia: "Isso me faz queimar". Ela usava essa frase várias vezes ao dia.
Eles não tinham certeza se isso tinha alguma coisa a ver com o estado dela ou não, mas pediram a ela para não usar mais essa frase. Em algumas semanas, a temperatura corporal dela estava normal. Quantas vezes você disse: toda vez que como isso passo mal? Minhas costas estão me matando. Essas crianças me deixam tão nervosa. Estou querendo ficar gripada? Suas palavras estão dando instruções ao seu corpo e, por fim, o seu sistema imunológico responde a elas. Mas o método de Deus é chamar à existência as coisas positivas, embora elas ainda não sejam uma realidade no seu corpo. Você as chama à existência até elas se manifestarem. Você tem o direito dado por Deus de exercer autoridade sobre o seu corpo. Em Romanos 8,13, Paulo nos diz: se você viver segundo a carne, você morrerá. Mas se através do Espírito você mortificar os feitos do corpo, você viverá. Sua carne quer dizer as coisas do jeito que elas são, mas seu espírito, se for treinado adequadamente, irá querer dizer as coisas como Deus diz na sua palavra. Seu corpo responderá às exigências do espírito humano. Se você alimentar o homem espiritual com a palavra de Deus, ele fará exigências à carne para que ela se alinhe com a palavra de Deus. Quando você se exercita, exige mais energia do seu corpo. O coração bate mais rápido e um maior fluxo de sangue leva mais oxigênio às células do seu corpo, que, por sua vez, responde às suas exigências de forma natural. Mas você precisa fazer essa exigência a ele antes que ele responda. Se até seu gato ou seu cão respondem ao comando da sua voz, quanto mais seu corpo responderá às ordens que são dadas a ele pela palavra de Deus que sai da sua boca. A verdade é que seu corpo sempre responde às suas palavras de alguma maneira, seja para melhor ou para pior. Portanto, escolha-as com cuidado. Há vários anos li um artigo no The Times, um jornal de Shreveport, na Louisiana, escrito por um neurocirurgião. O título era Fale ao seu corpo para se livrar de males. Ele estava usando um método que chamava de exercício mental, o qual envolve literalmente dizer ao corpo o que fazer. Ele deu exemplos como o de um diabético que instrui o pâncreas a produzir insulina, ou o de uma pessoa com hipertensão que diz várias vezes ao dia: minha pressão arterial é 12/8. Ele disse: não faz diferença se o paciente sabe onde fica o pâncreas ou o que significa 12/8. O corpo sabe. Há mais verdade em Marcos 11:23 que a maioria das pessoas pensa. Você pode receber aquilo que diz ao usar a sua fé, mas a maioria das pessoas está declarando o que elas têm e não o que elas querem ter. Deus criou o corpo do homem para viver para sempre, mas o pecado trouxe a maldição da doença e da morte. O corpo humano tem uma capacidade inerente de se autocurar, mas por causa do desequilíbrio químico e do mau funcionamento de alguns órgãos, remédios e elementos químicos ajudam o corpo no processo de cura. Mas a palavra de Deus é o remédio original e mais poderoso que está disponível hoje. Foi sua palavra que criou o corpo humano. Ela é o remédio original enviado com o propósito específico de curar. Salmos 107:20. A ciência médica está descobrindo que o princípio de Marcos 11:23 realmente funciona até para trazer saúde ao nosso corpo físico. As palavras de Jesus em Lucas 17:6 são claras. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ao interlinear Greek English New Testament, Novo Testamento interlinear grego-inglês, diz que ela lhe obedecerá. Jesus não está falando realmente sobre árvores no sentido literal, mas sobre os problemas que você enfrenta na vida. Quer você esteja chamando à existência que sua pressão arterial seja 12/8,
ou confessando que o seu pâncreas produz a quantidade adequada de insulina, sempre existe alguém que quer acusar você de mentir, porque essa pessoa não entende esses princípios da fé. Assim, não é necessário fazer suas confissões diante dos outros. Faça-as para si mesmo no seu tempo de oração, enquanto tem sua comunhão com o Senhor. Lembre-se, quando você está doente, diga que está bem, pois você está chamando à existência o que você não tem. Se você colocar isso em prática e fizer disso um modo de vida, então seu corpo responderá às suas ordens de fé, que se baseiam na autoridade da santa palavra de Deus. Não, isso não acontecerá só porque você está dizendo, mas dizer essas coisas faz parte do processo de fazer com que elas aconteçam. Dizer essas coisas é a maneira como você planta a semente daquilo que você precisa. A palavra de Deus falada transmite vida espiritual ao seu corpo físico. João 6:63. Pois a sua palavra é a semente incorruptível e ela produz segundo a sua espécie. Eu desafio você a separar um tempo a sós, diariamente, para ter comunhão com Deus. Adote a prática de meditar na sua palavra, declarando-a para o seu corpo. Faça isso 2 ou 3 vezes ao dia. Depois, dobre as confissões que estão relacionadas à área na qual você tem mais problemas. Ore a palavra sobre o seu corpo. Declare que ela é verdadeira até estar totalmente convencido. Seu corpo responderá à sua voz, e muito mais, ele responderá à palavra de Deus declarada com fé. Sobre o autor. Charles Capps foi um fazendeiro aposentado, empreendedor imobiliário e pastor que viajou pelos Estados Unidos compartilhando a verdade da palavra de Deus. Em meados de 1990, Deus deu a Charles a missão de ensinar sobre os eventos do fim dos tempos e uma revelação acerca da vinda do Senhor. Além de escrever diversos livros, muitos deles best-sellers, seu ministério chegou a ter um programa de rádio nacional diário e um programa semanal chamado Conceitos da Fé. Após ensinar em seminários bíblicos por mais de 30 anos, compartilhando como os cristãos podem aplicar a palavra às circunstâncias da vida e viver vitoriosamente, ele foi promovido ao céu em 23 de fevereiro de 2014. Acima de tudo, Charles Capps foi um homem íntegro que vivia de acordo com o que pregava e exerceu grande influência entre os cristãos com seus ensinamentos. Contracapa. Charles Capps foi um fazendeiro aposentado, promotor imobiliário e pastor que viajou pelos Estados Unidos e por muitos outros países compartilhando a verdade da palavra de Deus. Em meados de 1990, Deus deu a Charles a missão de ensinar sobre os eventos do final dos tempos e sobre a revelação da vinda do Senhor. Além de ser autor de diversos best-sellers, seu ministério teve também um programa diário de TV e rádio chamado Concepts of Faith, Conceitos da Fé. O Poder Criativo de Deus para a Cura. O livro O Poder Criativo de Deus funcionará para você, de Charles Capps, publicado pela primeira vez em 1976, vendeu mais de 3 milhões de cópias. Cristãos em todo o mundo tiveram suas vidas revolucionadas pelos princípios poderosos de confessar a palavra de Deus encontrados em suas páginas. Agora, o poder criativo de Deus para a cura seguirá suas pegadas. Este livro poderoso combina um ensinamento completamente novo com confissões da palavra de Deus para a cura. Você aprenderá a liberar a habilidade de Deus para ser curado pelas palavras da sua boca. As palavras cheias de fé lhe darão vitória e o poder criativo de Deus para a cura trabalhará a seu favor. Rema Brasil Publicações.